Kevin Mahoney. Nosso primeiro caso para o episódio deste mês, muito perto de casa, vem de nossa patrona Jennifer Babcock, que escolheu a cidade de Fargo, em Dakota do Norte. Com uma população de cerca de 125 mil, Fargo é um vibrante centro social que possui uma universidade bem estabelecida e vários festivais populares que são realizados ao longo do ano. Também tem vários crimes horríveis, mas pouco conhecidos, não resolvidos. Kevin Gerald Mahoney nasceu em 23 de julho de 1968, embora pouco se saiba sobre sua criação ou sua vida antes de desaparecer. Ele tinha apenas 25 anos em 22 de outubro de 1993, quando saiu da casa de um amigo em Fargo e começou a caminhar para o apartamento de seu irmão em Moorhead, Minnesota. Há relatos mistos sobre o que Kevin estava fazendo antes de partir. De acordo com alguns artigos, ele estava festejando com um grupo de amigos e foi visto saindo por testemunhas por volta da 1 da manhã, mas outras fontes afirmam que ele estava ajudando a redecorar uma casa recém-comprada. A casa era, segundo todos os relatos, um lugar onde Kevin e seus amigos se encontravam frequentemente para socializar e festejar. Como o irmão de Kevin estava fora da cidade nesta noite específica, não está claro se o jovem de 25 anos chegou ou não ao apartamento. Ele simplesmente nunca mais foi visto ou ouvido novamente. A irmã de Kevin, Michelle, continua procurando respostas para o caso. Ela disse à mídia que seu irmão era um filhinho da mamãe e que ele visitava frequentemente a mãe deles em Dilworth. Ela soube que algo estava errado quando ele não visitou naquele dia. Então ela entrou em contato com um amigo cuja casa ele havia estado na noite anterior. O amigo disse que Kevin não estava lá. Michelle, preocupada, e a família notificaram as autoridades. Era fora do comum para o irmão dela não manter contato com a família, pois eram uma unidade muito unida. Infelizmente, no entanto, demorou algum tempo antes que a polícia levasse a sério o relatório de pessoa desaparecida, pois atribuíram o desaparecimento de Kevin a ele ser um jovem que simplesmente decidiu ir embora por vontade própria. De acordo com a maioria dos relatórios sobre o desaparecimento de Kevin, havia um boato circulando pela cidade de Fargo de que o jovem de 25 anos havia se envolvido em algum tipo de altercação com um homem de Detroit Lakes, e isso tinha algo a ver com seu desaparecimento. No entanto, esse boato é infundado. Um mês depois, em novembro de 1993, uma mulher veio a público alegando que havia visto Kevin no bar Rick's em Fargo, mas essa observação não foi confirmada. Michelle tem sido de longe a mais vocal dos membros da família de Kevin. Em 2017, ela falou para um podcast contando aos apresentadores sobre 2 detalhes que nunca haviam sido mencionados nos anos anteriores. Segundo Michelle, havia um boato entre a comunidade local de que seu irmão não estava vivo quando foi levado da casa de seu amigo em North Fargo. Ela também mencionou um par de calças ensanguentadas achadas na mesma residência. No entanto, não há relatos de calças ensanguentadas sendo recuperadas da cena em nenhum artigo de notícias, indicando que isso provavelmente é outro boato. Nos últimos anos, Michelle seguiu expressando preocupações sobre o caso. Ela e o resto da família de Kevin ainda desconfiam do amigo proprietário da casa que estava com o jovem de 25 anos na noite de seu desaparecimento. Ela disse a um veículo de notícias, assim que Kevin desapareceu, ninguém quis voltar para aquela casa. Ninguém queria sair com aquele indivíduo. O dono da residência, aparentemente, vendeu o imóvel apenas 2 meses depois do desaparecimento. De acordo com a página do Projeto Charlie de Kevin, várias pessoas fizeram e passaram em testes de polígrafo nos anos desde o desaparecimento, mas não há fontes que indiquem quem fez esses testes, e como todos sabemos, eles são famosamente não confiáveis. Em 2010, um novo investigador foi designado para o caso e em 2011,
uma seção da casa onde Kevin foi visto pela última vez foi escavada, mas isso não revelou nada. Novamente, um boato local levou muitos a especular que o jovem teria sido enterrado em algum lugar na propriedade. A polícia visitou a casa em várias ocasiões, mas nunca encontrou nenhuma evidência relacionada ao caso de Kevin. As autoridades acreditam que o jovem de 25 anos foi vítima de um crime. O caso mudou de mãos várias vezes e foi reaberto 3 vezes ao longo dos anos. A maioria dos detetives que revisaram o caso acredita que a investigação original não recebeu a devida atenção, muito para seu prejuízo. O desaparecimento de Kevin é um dos casos não resolvidos mais antigos de Fargo. Foi examinado novamente em 2017, após novas informações, mas até agora o destino do jovem escapa tanto de sua família quanto das autoridades. A família de Michelle ainda mora no mesmo parque de casas móveis que morava quando Kevin desapareceu, embora a mãe de Kevin tenha falecido em 2013. Michelle jurou continuar procurando por respostas. Kevin foi visto pela última vez em 2 de outubro de 1993. Ele é um homem branco e tem olhos azuis e cabelo castanho, que estava longo e liso na época do seu desaparecimento. Ele tem cerca de 5 pés, e 9 a 5 pés e 10 de altura, e pesava cerca de 155 a 165 libras quando foi visto pela última vez. Se ele ainda estiver vivo, terá 52 anos de idade. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de Kevin, pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Fargo no número 701-241-1405. Tanya Monique Leonard. Nosso próximo local é trazido até você pelo nosso patrono Ainsley, que escolheu a cidade de Bartow, Flórida. Sendo a casa de um festival anual de artes, vários museus e locais históricos e várias empresas familiares, Bartow pode ser uma das últimas cidades que vem à mente quando você pensa em crimes sombrios. No entanto, todo lugar tem sua parcela de mistérios. Tanya Monique Leonard nasceu em 16 de novembro de 2001, filha de Miranda Jones e seu namorado, Michelle Lewis. Sua vida foi tragicamente interrompida antes mesmo de realmente começar em 19 de outubro de 2002. Miranda deixou Tanya com Michael no complexo de Azalea Gardens, na Avenida Gulfview, por volta das 10h30 da noite. Ele estava cuidando da criança durante a noite para que Miranda pudesse ir a uma festa. Segundo a mãe de Uma, essa foi a última vez que ela viu sua filha. No entanto, Michael contesta essa afirmação, afirmando que Miranda pegou Tanya em algum momento entre 8h30 e 9 da manhã seguinte. Um dia depois, em 20 de outubro, Miranda ligou para a polícia para relatar uma briga física entre ela e Michael. Ela disse que foi visitar o namorado na noite do dia 19 para buscar a filha, presumivelmente após a festa, mas Michael disse que a menina de 11 meses não estava lá. Ela estava na casa de uma amiga. Então, Miranda foi até a casa da amiga, mas a encontrou vazia. Ela voltou ao complexo de apartamentos para confrontar Michael, que então supostamente ameaçou a mãe de uma criança e a expulsou de casa tão agressivamente que vários de seus dentes foram arrancados. Enquanto isso, Michael disse às autoridades que sua namorada o havia atacado com uma faca de cozinha, cortando suas mãos, e que ele a havia atingido em legítima defesa. Sangue foi encontrado no apartamento pelos investigadores, que também tiraram fotos das mãos de Michael, que apresentavam múltiplas feridas de faca. As autoridades acreditam que é possível que Tanya estava sendo usada pelos seus pais como peão em sua disputa doméstica. Em uma entrevista de 2006, Miranda disse à mídia que acreditava que sua filha já estava viva e sendo cuidada pela família de Michael. Ela disse que houve tensões entre ela e seu namorado sobre a identidade do pai biológico de Tanya.
Um teste de paternidade estava marcado para depois do sumiço do bebê de 11 meses. Miranda acrescentou que acreditava que Michael havia escondido Tanya, porque tinha medo de perder a guarda dela se ela não fosse sua filha biológica. Após o desaparecimento, Miranda e Michael continuaram a se ver de vez em quando. Um ano depois, eles tiveram outro bebê. No entanto, o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida moveu uma ação para terminar os direitos parentais do casal sobre sua filha recém-nascida. Como resultado, Miranda e Michael perderam a custódia do bebê, que foi adotada por outra família. Nos anos desde o desaparecimento de Tanya, Michael foi preso pelo menos 6 vezes. A maioria das acusações está relacionada a disputas com Miranda. Embora não haja evidências físicas para indicar que ela está morta e alguns investigadores acreditem que ela ainda possa estar viva, a polícia de Bartow aparentemente acredita que é mais provável que Tanya tenha morrido. A maioria dos investigadores acredita que no mínimo um dos pais esteve envolvido no desaparecimento e provável morte de Tanya. Infelizmente, eles não podem acusar o casal devido às histórias conflitantes e falta de evidências. Em um determinado momento, os promotores ofereceram a Michael e Miranda imunidade de todas as acusações se eles devolvessem a criança de 11 meses viva, mas ambos se recusaram a cooperar e rejeitaram o acordo. O casal continuou a se acusar mutuamente pelo desaparecimento, mas não há evidências disponíveis para apoiar qualquer versão da história. De acordo com alguns relatórios, Miranda teve seu primeiro filho em 2006, mas com um pai diferente. Na época, parecia provável que ela perderia a custódia deste filho também, embora não esteja claro se ela perdeu. Em anos mais recentes, Michael se envolveu e foi acusado de tráfico de drogas. Em 2012, a avó materna de Tanya, Teresa Manning, disse aos repórteres que ainda estava procurando a pequena menina e esperando que pudesse trazê-la para casa um dia, dizendo ao News One: "Tem sido realmente difícil todos os anos. Você olha para a data de aniversário dela e a data em que desapareceu e se pergunta o que está acontecendo." Ela informou que a família sofria muito com o desaparecimento. Tanya Monique Leonard, de apenas 11 meses, foi vista pela última vez em 19 de outubro de 2002. Ela é uma mulher negra com cabelos pretos, olhos castanhos e orelhas furadas. Ela tem uma marca de nascença clara na perna direita. Se ela ainda estiver viva, ela terá 19 anos. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro da Tanya, pode ligar para o Departamento de Polícia de Bartow no 86353-45034. Mary Jane Van Glider. Passando para o nosso terceiro caso, este é do nosso patrono Nick, que escolheu o estado do meio-oeste de Ohio como sua localização. Conhecido por suas muitas atrações turísticas e como o local de nascimento de várias figuras influentes, de Warren Harding a Neil Armstrong, Ohio também é notável por vários casos não resolvidos que são bem conhecidos na comunidade de crimes reais. Nascida em 19 de novembro de 1911 em Fairmont, West Virginia, pouco se sabe sobre a criação de Mary Jane Croft. Em 1929, com apenas 17 anos, ela se casou com James Van Glider, e o casal vivia em uma fazenda rural em West Virginia com seus 5 filhos. O casal, de fato, teve 7 filhos juntos, embora infelizmente 2 tenham morrido ao nascer. James trabalhava para a Works Progress Administration, uma agência que foi criada por Franklin D. Roosevelt, colocou os cidadãos para trabalhar durante a Grande Depressão, enquanto Mary Jane era uma mãe dona de casa. Em algum momento durante o relacionamento do casal, ele começou a se desgastar. Mary Jane alegou que seu marido era um alcoólatra abusivo e o casal, eventualmente, se separou em 1943. A mãe de 5 decidiu se mudar para um pequeno apartamento sozinha,
deixando as crianças com James antes de se mudar para Willard, Ohio, em 1944. Ela ficou aqui pouco tempo antes de se mudar para Plymouth, a 30 minutos daqui. Aqui, Mary Jane conseguiu um emprego como lojista no depósito da Força Aérea em Shelby, Ohio. Em maio de 1944, ela foi promovida ao cargo de trabalhadora júnior. As coisas pareciam estar indo bem para 32 anos em sua nova vida. No Dia dos Namorados de 1945, Mary Jane pediu o divórcio do marido. Ela trocava cartas com seus filhos, enviando para Anna, de 14 anos, roupas e títulos de guerra junto com suas notas. Anna, então, recebeu uma carta de sua mãe, pedindo de volta seus títulos de guerra. A jovem de 14 anos acatou e, abruptamente, Mary Jane cessou todo o contato com seus 5 filhos. Em 8 de março de 1945, Mary Jane solicitou a liberação imediata de seu trabalho, citando como motivo as tarefas domésticas adicionais. Ela assinou pessoalmente os documentos apropriados. Essa foi a última vez que alguém viu a mãe de 5 filhos. Em 23 de novembro, meses após a separação, James Van Glider pediu o divórcio de sua esposa. Como Mary Jane não respondeu, James conseguiu o divórcio e a guarda das crianças apenas 3 dias depois. Ele se casou novamente. Anna ficou cada vez mais ansiosa sobre o paradeiro de sua mãe e não acreditava que ela simplesmente iria embora e não manteria contato com ela ou seus outros filhos. Quando o irmão de Mary Jane retornou da guerra, uma busca pela mãe desaparecida de 5 filhos foi iniciada, mas parece ter trazido muito pouca informação. Em 1949, o xerife de Fairmont solicitou uma verificação de bem-estar, mas o chefe de polícia em Plymouth não conseguiu localizar a mulher de 38 anos. Seu último empregador conhecido, o depósito, foi contatado e eles responderam em maio de 1952, fornecendo seus 2 últimos endereços conhecidos em Ohio e indicando a data em que ela havia saído e o motivo de sua partida. Enquanto isso, Anna continuou buscando sua mãe, enviando cartas para Edgar J. Hoover, a Previdência Social e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. No entanto, nenhuma dessas correspondências nunca deu a Anna as respostas que ela desejava. James Van Glider morreu em 1985. Pouco antes de sua morte, a casa da família em West Virginia havia sido queimada até ao chão, destruindo quaisquer possíveis pistas e documentos de Mary Jane junto com ela. Em 2018, o caso foi assumido pelo detetive Adam Turner, do Departamento de Polícia de Shelby, Ohio. Ele descobriu 2 Jane Does que podem ser possíveis correspondências para Mary Jane e está procurando exumar seus corpos. Atualmente, existe uma página GoFundMe que foi criada para ajudar a financiar a exumação e o teste de DNA da Jane Doe de Eaton, Ohio, conhecida como Penny. Ela é uma possível correspondência para Mary Jane e o link do GoFundMe pode ser encontrado na descrição deste vídeo. Curiosamente, a irmã de Mary Jane, Rose, desapareceu alguns anos depois que a mãe de 5 filhos fez. O detetive Turner disse que é possível que os desaparecimentos estejam ligados, mas também admitiu que há muito pouca informação disponível sobre Rose. As autoridades não conseguiram nem mesmo encontrar uma foto dela. Ela foi vista pela última vez em algum lugar no nordeste dos Estados Unidos da América na década de 60. Porque Mary Jane Sighted adicionou tarefas domésticas ao deixar seu emprego, muitos detetives online teorizaram que ela conheceu outra pessoa, engravidou e decidiu começar de novo em algum lugar. Outros sugeriram que talvez ela tenha engravidado de alguém que era igualmente ou mais abusivo que seu marido. Alguns até suspeitaram que James Van Glider estivesse envolvido no sumiço de sua ex-esposa. Todas essas são teorias. E até o momento, é impossível dizer o que realmente aconteceu com Mary Jane em 1945. Mary Jane Van Glider
foi vista pela última vez em 8 de março de 1945 no depósito da Força Aérea em Shelby, Ohio. Ela era uma mulher branca de 33 anos com cabelos castanhos, olhos castanhos e sardas na ponte do nariz. Ela pode ter cicatrizes no ombro de quando foi atingida pela hélice de um avião. Ela tinha dentes decaindo ou danificados no momento de seu desaparecimento e media cerca de 1,65 m e pesava cerca de 75 kg. Se você tiver informações sobre o desaparecimento de Mary Jane, 419-3472-242. Corey McCaig. Nosso primeiro e único caso britânico este mês vem da bela e histórica cidade de Bury St. Edmunds, na Inglaterra, uma localização escolhida por nossa patrona, Claire. Cercada por colinas verdes ondulantes, algumas das atrações turísticas mais amadas de Bury incluem a Catedral de St. Edmunds Bury e os lindos jardins da abadia. Mas não se deixe enganar pela sua aparência pitoresca e humilde, pois Bury St. Edmunds é o lar de um dos casos não resolvidos mais intrigantes do Reino Unido. Nascido em Perth, Escócia, em setembro de 1993, Corey McCaig e seus 2 irmãos foram criados principalmente por sua mãe, Nicola, após seu divórcio do pai deles. Em 2013, aos 20 anos, Corey ingressou na Força Aérea Real. Ele foi designado para o Esquadrão número 2 do Regimento da Força Aérea Real, baseado na Força Aérea Real Honington após seu treinamento. Aqui, ele se tornou o artilheiro sênior e médico de seu esquadrão. Corey foi visto pela última vez nas primeiras horas da manhã de 24 de setembro de 2016, em Bury St. Edmunds. O jovem de 23 anos dirigiu até a cidade para sair com seus amigos. Embora estivesse bebendo muito, ele pretendia deixar seu carro na cidade e voltar para buscá-lo no dia seguinte. Nas primeiras horas da manhã, após sair da boate Flex, na rua St. Andrews South, os amigos se separaram e Corey foi sozinho para um restaurante de comida para a viagem chamado Mamma Mia. Ele foi visto aqui entre 1h15 e 1h30 da manhã. A última aparição conhecida de Corey foi por volta das 3h25 da manhã, onde ele foi capturado por uma câmera de segurança na rua Brent Goville. Ele foi visto entrando em uma área descrita como em forma de ferradura, atrás de várias lojas, onde havia vários contêineres de lixo industriais. Não há imagens do jovem de 23 anos saindo novamente. Uma testemunha alegou ter visto o jovem atrás de uma fábrica de açúcar por volta das 4h20 da manhã, mas essa observação foi desacreditada posteriormente. O desaparecimento de Corey passou despercebido até segunda-feira de manhã, quando não compareceu ao trabalho após o fim de semana de folga. A busca por Corey foi enorme. A polícia enviou helicópteros e contou com a ajuda tanto da Força Aérea Real quanto da equipe de busca e resgate de Suffolk Lowland, mas nenhum vestígio de Corey foi encontrado. Eventualmente, as autoridades verificaram a atividade do telefone do jovem de 23 anos e descobriram que na manhã de seu desaparecimento, seu telefone percorreu 19 quilômetros em 28 minutos, uma distância não viável a pé. O celular foi rastreado até um aterro sanitário perto da vila de Barton Mills e havia sido desligado, danificado ou ficou sem energia às 8 da manhã, naquela manhã. Em outubro, o caminhão de lixo, que se acreditava estar carregando o celular de Corey, foi apreendido, mas não apresentou nenhuma nova evidência. Na época, foi observado que o caminhão estava carregando apenas cerca de 15 quilos na manhã do desaparecimento, indicando que não poderia estar carregando um corpo. Buscas foram feitas na rota entre Bury St. Edmunds e Barton Mills, mas nenhuma evidência foi achada. Por um tempo,
especulou-se que talvez Corey tivesse aceitado uma carona de um estranho, algo que sua mãe, Nicola, disse que ele não tinha medo de fazer. Nicola apelou ao público por informações e as autoridades decidiram que era provável que o jovem de 23 anos tivesse deixado a cidade, voluntariamente ou não. Mais tarde, em outubro, um cadáver desmembrado e queimado foi encontrado em uma mala perto da vila de Tintwistle. Acreditava-se que os restos pertenciam a um homem branco com menos de 50 anos, mas testes de DNA provaram que o corpo não era de Corey. Um mês depois, as autoridades revelaram que, entre 3 e 5 da manhã, na manhã do desaparecimento de Corey, 39 pessoas puderam ser vistas nas câmeras de segurança na área onde o jovem foi visto pela última vez. A princípio, somente 16 indivíduos foram identificados. No entanto, a ajuda do público permitiu que a polícia identificasse mais 13 pessoas até dezembro. No mesmo mês, uma área florestal entre Barton Mills e Força Aérea Real, Honington, foi vasculhada e foi teorizado que talvez Corey tivesse sido atingido por um veículo. No entanto, nada foi encontrado em relação ao caso. Mais tarde, em dezembro de 2016, Nicola declarou publicamente que sentia que a polícia não estava investigando adequadamente o desaparecimento de seu filho. Ela acrescentou que estava considerando contratar um investigador particular para seguir pistas que ela sentia que a polícia havia ignorado. No entanto, Nicola adiou a contratação de um investigador particular, quando a constabularia de Suffolk concordou em investigar um incidente em 25 de setembro, onde 3 homens incendiaram um carro. A polícia não encontrou conexão entre o incidente e o desaparecimento de Corey. Em janeiro de 2017, a parte traseira de um celular foi encontrada no último local, onde o sinal do telefone de Corey foi detectado. No entanto, sem um cartão Subscriber Identity Module ou quaisquer partes eletrônicas, a polícia não conseguiu obter mais informações a partir desta descoberta. Após um mês, a polícia começou uma busca no aterro sanitário próximo a Barton Mills. Eles teorizaram que Corey havia entrado em uma das lixeiras industriais perto de onde foi visto pela última vez e havia sido esvaziado no caminhão de lixo naquela manhã, onde, posteriormente, foi esmagado até a morte. A família do rapaz de 23 anos custou a acreditar, pois seu carro estava estacionado nas redondezas. No entanto, o pai de Corey, Martin, disse à mídia que seu filho costumava dormir em cima ou dentro de lixeiras. Não está claro por que ninguém notou o incrível peso da lixeira e por que nenhum dos lixeiros pensou em verificar dentro, algo que eles deveriam fazer para prevenir incidentes como este. Em março, autoridades revelaram que o caminhão de lixo da rota onde Corey desapareceu pesava mais do que o pensado inicialmente, indicando a possibilidade de ele estar dentro do caminhão. Em 21 de julho de 2017, após uma busca de 20 semanas, a caçada foi encerrada pela polícia. Nada relacionado ao caso de Corey foi encontrado. Os únicos restos humanos descobertos foram um crânio humano que pertencia a uma mulher e era anterior a 1945. Neste momento, as autoridades já haviam vasculhado 6.500 toneladas de lixo. A decisão de encerrar a busca foi amplamente criticada. Nicola buscou uma injunção para impedir que a área onde se acreditava estar os restos de Corey fosse perturbada. Nicola e os 2 irmãos de Corey criticaram publicamente as alegadas inconsistências no peso dos caminhões de lixo. Os 3 acreditavam que os dados foram manipulados ou alguém mentiu para a polícia. Nicola acrescentou que as imagens de circuito fechado de televisão que a polícia tinha da noite em que seu filho desapareceu pararam às 12 horas, no sábado seguinte. Ela afirmou que Corey possivelmente teria deixado a área algum tempo depois. No entanto, Martin acredita que seu filho morreu após adormecer em uma lixeira, como a polícia sugeriu. Nos anos desde o seu desaparecimento,
nem as contas bancárias de Corrie, nem suas redes sociais foram tocadas. Em agosto de 2020, restos humanos foram encontrados em sacos de lixo no rio Stour, Sudbury. Porém, foi descartado que pertenciam ao jovem de 23 anos. A pedido da família, uma investigação sobre a morte de Corrie deve ser realizada ainda este ano. Em setembro de 2021, Nicola continuou a falar sobre o desaparecimento de seu filho. Ela afirmou que um motorista de caminhão de lixo viu o jovem de 23 anos parado nas proximidades durante o esvaziamento dos lixos, mas as autoridades ignoraram essa declaração de testemunha. Ela também revelou que a esposa de um taxista a contatou, alegando que seu marido havia espancado um jovem na noite do desaparecimento de Corrie e o deixou na floresta depois que ele vomitou em seu táxi. Ela pensou que o jovem poderia ser filho de Nicola. Outro rumor que Nicola ouviu foi que Corrie havia sido jogado no lixo após um assalto mal sucedido. Um detetive aposentado declarou sua própria crença de que várias pessoas estiveram envolvidas no que aconteceu com o jovem de 23 anos. O caso ainda está sem solução. Corrie foi visto pela última vez na rua Bent Govell, em Bury St. Edmunds, por volta das 3h25 da manhã. Na manhã de 24 de setembro de 2016. Ele é um homem branco, com cabelo curto e castanho claro e de porte médio. Ele tem cerca de 1,78 m e foi visto pela última vez vestindo jeans branco e uma camisa rosa. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de Corrie, pode ligar para o Disque Denúncia no 0800 555 111. Nossa última localização de caso este mês vem do nosso patrono Jacob, que escolheu a cidade de Watertown, em Wisconsin. Dividida entre os condados de Jefferson e Dodge, Watertown é composta por cerca de 24 mil residentes e fica ao lado do rio Rock, um afluente do rio Mississippi, que passa por Wisconsin e Illinois. Uma cidade aparentemente pequena e inócua, é o lar de um dos casos não resolvidos mais duradouros do estado. Michelle Manders tinha apenas 2 anos quando desapareceu da casa de seus pais no meio da noite em 13 de outubro de 1981. Ela foi descoberta desaparecida na manhã seguinte, em 14 de outubro, por sua mãe, Jan. O pai de Michelle, Mike, estava em Appleton a negócios quando ela desapareceu, deixando Jan em pânico, vasculhando a casa desesperadamente à procura da filha de 2 anos. Por volta das 8h36 da manhã, a polícia chegou ao local e classificou o caso como um sequestro. Eles rapidamente começaram a buscar a menina desaparecida. Naquela manhã, a polícia encontrou a bolsa de Jan a um quarteirão da residência da família. O conteúdo da bolsa havia sido derramado no chão, mas não havia sinal de Michelle. Um dia depois, as autoridades anunciaram que um homem chamado Joe Muller era o principal suspeito. Joe era o marido da amiga de Jan, Terry, uma jovem que tinha esquizofrenia e deficiências intelectuais. Terry estava em casa na noite em que Michelle desapareceu, pois Jan estava ensinando-a a costurar. O marido dela deveria buscá-la às 10h30 daquela noite, mas quando ele não apareceu, Jan permitiu que Terry passasse a noite antes de se retirar para a cama. No dia seguinte, ela encontrou um bilhete de sua não amiga que dizia que Joe a havia buscado a 1h15 da manhã. Embora Joe tivesse um longo histórico de prisões, seus crimes eram principalmente vandalismo, roubo, furto e invasão de propriedade. No entanto, as coisas mudaram quando as autoridades conversaram com a ex-esposa de Joe, que lhes disse que ele a havia abusado, mas não o filho deles, Joe Jr., que morreu aos 3 meses de idade em 1975. Joe foi o principal suspeito na morte da criança na época, segundo relatos. Ele supostamente
havia espancado Joe Jr. com apenas 1 mês de idade, por ser mimado, e o deixou tão perto de um aquecedor que ele acabou com queimaduras. Estranhamente, Joe apareceu na casa dos Mander às 7h10 da manhã do dia do desaparecimento de Michelle. Jean notou que ele não ajudou na busca por sua filha, e não está claro por que ele apareceu na casa tão cedo. Outra discrepância no caso é que Joe afirmou que pegou Terry às 11h45, não às 12h15, como ela disse. Em 16 de outubro, 3 garçonetes e vários clientes em um café em Black Earth, a cerca de 70 milhas a oeste de Watertown, viram uma menina, que correspondia à descrição de Michelle, com um casal de meia-idade em seus 40 e poucos a 50 e poucos anos. Muitos acharam o comportamento deles estranho, pois pareciam muito velhos para terem uma criança de 2 anos. Tanto a equipe quanto os clientes notaram que o homem ignorou a menininha, enquanto a mãe se recusou a deixá-la tomar sorvete grátis, que foi oferecido a eles. Quando a menina foi levada ao banheiro pela mãe mais tarde, ela começou a gritar. O casal saiu logo em seguida. As garçonetes relataram à delegacia local sobre o que viram no dia 21 de outubro, e a informação foi passada para as autoridades de Watertown. As 3 mulheres foram informadas que os investigadores do caso entrariam em contato, mas isso nunca aconteceu. Nessa época, a polícia anunciou publicamente que acreditava no sequestro de Michelle. A polícia também entrevistou Terry, que contou às autoridades que ela havia aberto a porta dos fundos para Michelle e lhe dado a bolsa de sua mãe às 11 da noite, na noite do desaparecimento. No entanto, não está claro exatamente o que aconteceu, pois as histórias de Terry podem ser confusas e conflitantes. Alguns investigadores sugeriram que é possível que Terry tenha deixado a porta dos fundos aberta quando saiu de casa naquela noite e Michelle se perdeu. Após essa entrevista, o Federal Bureau of Investigation deixou a investigação, afirmando acreditar que não tinham jurisdição. Em 5 de novembro de 1981, menos de 1 mês após seu desaparecimento, o corpo de Michelle foi encontrado na margem oeste do rio Rock, a 2 quilômetros de sua casa, em uma área que já havia sido pesquisada. Ela ainda estava com o pijama rosa que usava quando foi para a cama. Um patologista, que trabalhou no caso, concluiu que Michelle deve ter se afogado. Ele chegou a essa opinião por processo de exclusão, pois não havia prova de trauma pré-morte. Foi encontrada possível hemorragia no crânio e sangramento perto do meio do ouvido. As lesões poderiam ter sido causadas por estrangulamento ou sufocamento. O patologista também não conseguiu determinar quando Michelle morreu. Apesar das lesões que ela sofreu, sua morte foi considerada um acidente. Um ano depois, em outubro de 1982, a mãe de Michelle, Jean, contratou um investigador particular, chamado Norbert Kugswesky, que assumiu o caso gratuitamente. Depois de examinar os arquivos do caso, Norbert descobriu os depoimentos das garçonetes do café e prontamente foi falar com elas. Em janeiro de 1983, o caso de Michelle foi reaberto. Pouco depois, Norbert entrevistou Terry Muller, que lhe disse que cerca de 5 minutos depois que ela deixou Michelle sair pela porta dos fundos, um carro entrou na garagem. Inicialmente, Terry pensou que era seu marido, mas à medida que se aproximava, percebeu que era um grande veículo branco, enquanto Joe dirigia um pequeno vermelho. Terry afirmou que viu Michelle no veículo, olhando pela janela de trás. A irmã de 2 anos, Jennifer, mencionou a sua mãe, um homem-sombra que entrava no quarto delas no meio da noite. Em anos recentes, Jennifer disse à mídia que ainda se lembra de um homem entrando no quarto delas, mas que ela não tem certeza de quem era. Na época, ela presumiu que seu pai tinha chegado mais cedo e voltou a dormir. Essa pista nunca foi explorada. Outro suspeito, no caso de Michelle, foi um homem chamado James Dunn, que chamou a atenção da polícia, depois que sua ex-esposa veio a público com suas próprias suspeitas. Dunn havia sido condenado por molestar as 3 filhas de sua ex-esposa
e era suspeito de matar várias pessoas na década de 80. Porém, Danny estava preso quando Michelle desapareceu. O terceiro e último suspeito, no caso, era um homem chamado Edward Wayne Edwards, um faz-tudo no início da década de 1980 que trabalhava na Casa Concord. Seu DNA foi encontrado em uma das pessoas de um casal desaparecido após uma festa de casamento na Casa Concord, em 1980. Em 2009, após ser confrontado com as evidências de DNA, Edwards admitiu ter assassinado tanto Timothy Heck quanto sua namorada do ensino médio, Kelly Drew. Ele mais tarde admitiu ter matado outro casal de Ohio e um jovem que ele considerava seu filho adotivo. No entanto, Edwards manteve que essas eram suas únicas vítimas e ele nunca se implicou no sequestro de Michelle. Ele morreu em abril de 2011. Depois que Michelle desapareceu, seu pai, Mike, recusou-se a discutir o incidente. Isso levou a tensões entre ele e Jan, que eventualmente resultaram em divórcio. Mike se casou novamente e sua nova esposa assumiu o cuidado de Jennifer e Christopher, de 4 e 6 anos, em 1981. Ian não tentou obter a custódia. Compreensivelmente, a morte de Michelle a devastou. E ela passou algum tempo viajando com um caminhoneiro antes de finalmente voltar para casa, onde tentou tirar a própria vida. O caso de Michelle segue sem solução. Muitos investigadores e detetives online não acreditam que ela simplesmente tenha saído por conta própria, pois a jornada até o rio era bastante longa e perigosa e tinha sido uma noite escura e fria, quando ela supostamente saiu pela porta dos fundos. Um promotor de justiça chamado Richard Perkins nunca assinou para encerrar o caso como um acidente. Ele estava cético quanto à afirmação e não descartava a possibilidade de um crime. A maioria dos documentos e evidências deste caso foram desde então destruídos, e infelizmente parece provável que as respostas continuarão a escapar tanto da polícia quanto da família de Michelle. E aí estão os fatos. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores no Patreon. Em diante, parabéns aos vencedores deste mês e boa sorte a todos que participarão do sorteio da próxima semana. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.